Brasil é um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo, desde as grandes commodities, como a soja e a cana, até a produção de frutas, carnes e matérias-primas para o mundo inteiro. Esses números tão bons são graças à logística, que, mesmo com tantos problemas de infraestrutura, consegue escoar produção para todo o território nacional e internacional. Meu nome é Flaviane Campos e está começando mais um do Tech ao Agro, o podcast oficial do grupo MW Brasil. E para falar sobre a logística no agronegócio, convidamos o Anderson Silveira, gestor de logística e distribuição da usina de açúcar e álcool da usina TROs Brasil. Bem-vindo, Anderson. É um prazer receber você em nosso podcast. Prazer é todo meu, Flaviane. Obrigado pelo convite. Então, Anderson, vamos começar nossas perguntinhas? E como nós sabemos, nem tudo são flores dentro da logística, né? E cerca de 75% do escoamento da safra agrícola é feito por meio dos transportes rodoviários. Hoje, além dos problemas que a gente já conhece, que é a falta de estrutura nas rodovias, as frotas envelhecidas, o que você acha que ainda impacta negativamente no escoamento das safras? E como que isso reflete diretamente nos preços que chega ao cliente final? Legal. Bom, a gente tem observado, né, grandes melhorias enquanto à infraestrutura nos últimos anos, né? Por exemplo, a abertura de novos terminais, expansão de malha ferroviária e investimento em portos, né? Entretanto, a gente está passando por um momento de instabilidade, né? Principalmente no viés de aumento de diesel, né? Proporcionando aí muita oscilação e variação, né, de ganho, né, e onerando diretamente as transportadoras, né. Mas a gente pode observar também fortemente o governo federal, né, vem trabalhando forte em planejamento de investimento e garantindo que isso mude. Dando um zoom na nossa região, que eu acho que é a segunda pergunta sua, observamos o maior impacto no que está linkado a preço também de diesel, né, da nossa região, de fato, fazendo com que as transportadoras sofram com esse constantes ajustes, né, de reajuste de diesel. E para concluir, eu acredito aí respondendo, fazendo uma resposta no geral, eu acredito que o preço do diesel hoje é o fator principal de desafio diário, não só para as transportadoras, como para as grandes empresas, né, como a TROs, em sustentar o budget que foi feito no meio de safra. Acho que esse é o maior desafio aí que nós temos com essa variação do diesel. Então, como a gente sabe, está rodando no Brasil o Plano Nacional de Logística 2035, que aponta um investimento de cerca de 400 bilhões de reais para o setor de ferrovias. Você acha que essa promessa ela vai sair do papel? E quais são os impactos positivos da melhoria das ferrovias no Brasil? Legal. Como eu falei anteriormente, né, alguns desses investimentos e melhorias já tornaram realidade, né, a gente já vem usufruindo dessas melhorias. Estamos bem confiantes, né, o agro está bem confiante aí que continue esses investimentos, né, e para a gente ter uma melhora significativa na modalidade de transporte, né. Mas isso vai depender muito também das eleições, é claro, né. Então, acho que o divisor de águas está muito linkado ao governo, né. Eu acho que o governo está dando bastante ênfase, esse governo, né, bastante ênfase em infraestrutura, acho que como um todo, não só rodoviária, a gente já vê várias rotas aí e pontes, né, que ficavam assim no papel, hoje está funcionando e já está operando. Respondendo a segunda pergunta, eu acho que esse tipo de investimento ele pode mudar o cenário logístico no país, né? Talvez equiparando a gente com os grandes países que tem uma modalidade um pouco mais avançada, né? Exemplo, Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária que chega até no produtor, né? No fazendeiro, e otimizando bem os processos logísticos. Então, acho que isso tende a ser uma operação futura que vai trazer muitos benefícios para a gente. E, em resumo, eu Sim, a acredito que malha, sim.
Não podemos esquecer, Anderson, de falar das exportações, né? O Brasil ele movimentou em 2021 aproximadamente 110 bilhões de dólares em exportações, o que superou o recorde de 2018, que foi 101 bilhões de reais, de dólares, corrigindo. Como que você enxerga as exportações para 2022? Não só para o setor sucrocoleiro, mas para o Brasil agro como um todo. Perfeito. Boa pergunta, Flávio. Quando a gente fala de commodity, né, o agro, em geral, a gente foi muito afetado pelas questões climáticas, né? Lembro agora que na safra 21-22 nós tivemos, todos foram afetados, principalmente no Sudeste, aqui, Centro-Sul, em relação à falta de chuva, né? Isso afetou bastante a nossa colheita e, consequentemente, reduziu aí drasticamente as nossas produções, né? E para o cenário atual, na safra de grãos, como você perguntou, no geral, nós temos indicadores hoje dentro da companhia, né, e áreas responsáveis que analisam essas projeções climáticas, né, trazendo para a gente hoje uma segurança com drones, com todo um aparato de tecnologia que traz para a gente uma assertividade maior, né? E o cenário é complicado, né? A gente olhar, né? A gente sabe que sempre pode mudar, mas para essa safra 22, né? Nós já estamos presenciando chuvas, né? Já temos um cenário bem diferente, né? Um cenário com chuva e, consequentemente, atrapalhando já o fator do transporte e da colheita da safra de soja, que assim começou agora no mês de fevereiro, né? Devido à quantidade de chuvas, o pessoal não está conseguindo colher, os caminhões, maquinários não conseguem acessar a roça, né? E isso está atrasando um pouquinho a safra, né? E isso tudo pode gerar um impacto também para as produtoras de açúcar. Então, essa é a visão geral que eu tenho do que foi da safra 21 e o que a gente está projetando para a safra 22. Sim. Ô Anderson, fazendo um adendo à sua resposta, você falou de tecnologias dentro do agro. Quais são as que você acha que mais vai impactar da agora para frente? Bom, as tecnologias que a gente vem acompanhando, né? Lógico que não é a minha área, mas a gente consegue enxergar até pelas reuniões, etc., com o time agrícola, né? Falando de açúcar propriamente, a gente vê que o cenário ele busca muita tecnologia no viés de análise, né? Então, analytics, a gente tem hoje uma área extremamente importante, né, dentro da área, que é o nosso time de S&OP, que a gente consegue enxergar hoje e mapear todas essas oportunidades. Então, nós temos todos uns ciclos, né, eu acho que, respondendo a tua pergunta, a empresa hoje que tiver boa gestão, né, com tecnologia avançada, indústria 4.0, logística 4.0 e outras tecnologias avançadas dentro do agro, dentro da sua movimentação, vai construir uma história diferente aí para as próximas safras. Eu acho que isso é super importante para o crescimento do agro. Ah, legal. Ô Anderson, então vamos falar dos portos. O Porto de Santos é o mais importante do Brasil, certo? Aí, Sim, só em sim. 2021, a movimentação chegou a quase 135 milhões de toneladas no acumulado do ano. O melhor resultado da história, pelo que eu pesquisei antes. Somente em barcos foram 94 milhões de toneladas. E assim, o agro, ele geralmente ele está localizado na região central do país, no interior, e percorre um caminho muito longo até chegar no litoral. E me fala um pouquinho como é feita a escolha desses portos, quais que são mais importantes, além de Santos? Perfeito, perfeito. Boa pergunta, Flávio. Bom, a minha carreira, ela girou muito em torno disso, então eu vou falar com um pouco de propriedade, humildemente falando. Estou já na logística há 17 anos, então
acho que metade desse tempo foi num viés mais de porto, de elevação e transporte. Bom, o que, que eu vejo, tá, Flávio? O que é importante hoje, né, além do Porto de Santos, sem dúvida é o maior, eu acho que o segundo hoje no Brasil para a cultura de várias de commodities, né, o Porto de Paranaguá hoje ele faz um volume grande, né, de várias culturas de exportação e tanto de importação, até carros, né, tanto de exportação quanto importação, isso é super importante dizer. Em Suape também, a gente tem no Nordeste o Porto de Suape, que fica em Pernambuco também, que é super importante. O Rio de Janeiro também não deixa de ser também super importante. E o Porto de Santa Catarina, né? Tem alguns portos em Santa Catarina. E um deles a gente até fez uma operação em São Francisco do Sul, na modalidade breakbook, né? Que é a modalidade de ensacado, né, que também foi bem disruptivo esse projeto. Até recentemente saiu nas mídias aí esse projeto nosso, trazendo uma redução de custo de quase 2 milhões só desse projeto, né, que foi um embrião aí. E é um porto, isso que é bacana, né, a flexibilidade que a logística traz. É um porto de importação de produtos, né, de ferro, de outras commodities, e a gente conseguiu pilotar e fazer uma operação de exportação num porto que é específico de importação, né? Então, a gente percebe que em Santa Catarina o pessoal está com apetite de aumentar essa demanda, né, e atender outras culturas até para aumentar o portfólio, né? Outro ponto que você me Sim. perguntou em relação à estrutura, né? Qual que é o gargalo hoje dos portos? Assim, para mim e até para uma pesquisa que a gente fez recentemente, um dos maiores gargalos hoje é a questão de calado, né? Para quem não sabe, calado imagina um navio, né? Você tem o tamanho do teto até o casco, né? Então, geralmente os portos aí giram em torno de 10 a 12 metros, né? Sendo que na Europa, em outros países, a gente tem de 15 a 20 metros de profundidade. Então, isso faz com que todo o nosso transporte marítimo possa ter entraves, né? Ou seja, eu tenho grandes hoje, porque é uma tendência, né? De grandes navios hoje em operação que não pode entrar num porto porque o calado nosso ele é menor, né? Então ele vai ficar encalhado. Então acho que esse é um dos pontos que o Ministério aí do Desenvolvimento já está olhando. Isso é sabido por todos aí de logística, né? E isso realmente pode virar um problema, mais pela mudança de perfil de navios. E respondendo a tua Você última falou. pergunta, pode falar. Não, que você falou do Ministério que já está enxergando. Você acredita que vai vir alguma mudança rápida nisso ou não? Eu acredito que não, porque a gente acompanha e fazer uma dragagem, né, de um calado, de um berço, de um determinado porto, demanda investimento, tempo, né, enfim. Então, eu acredito que não é um problema que levaria 10 anos, né, mas eu acho que de 2 a 3 anos para poder ajustar. Mas isso demanda investimento e a manutenção, que eu acho que é o maior entrave nisso tudo, né? A manutenção desse calado, né? É manter ele sempre nos 15, 20 metros que assim definir. Então você sempre tem que fazer a limpeza e tem que sempre fazer a dragagem para manter essa profundidade. Então só reforçando, né, para a gente finalizar, um dos outros problemas de infraestrutura, né, que eu enxergo, está muito relacionado à questão da operação do navio, né? Hoje, na maioria dos portos, né, em dias chuvosos, não tem operação, por não ter uma doca, né, por não ter uma estrutura que o navio possa ser acomodado, ser encostado ali no berço e fazer a operação de elevação, que é pegar o produto e colocar dentro do porão, né? Então, trazendo para um viés alimentício, né, o açúcar, né, ele pode empedrar o açúcar, né, se operar em dias de chuvas, e a gente não tem uma cobertura. Então, isso não é um problema só no Brasil, né? Isso é um problema geral, né? Imagina ter que fazer uma doca de encoste de navio. Então, eu acho que isso, se a gente conseguisse sair na frente dos demais países, de fazer algo bem disruptivo mesmo, um projeto diferente, que consiga chegar, encostar um navio e operar em dias de chuva, eu acho que isso seria o estado da arte para a operação portuária.
Certo, Anderson. E então, já que a gente falou de porto, vamos falar dos aeroportos. O aeroporto de Campinas, o Viracopos, em 2019 ele foi eleito como um dos melhores aeroportos do mundo para a categoria até 400 mil toneladas. E os dados de 2018, que são os mais recentes, fala que chegou a ser embarcado cerca de 240 mil toneladas. E assim, esses números eles são importação, exportação, as cargas domésticas, as remessas expressas, que são chamadas de courrier. E para o agronegócio, você acha que isso tem um grande impacto, pensando nas cargas mais urgentes, perecíveis? Como que você acha que isso Legal, é no Brasil? legal. Só complementando, só para título de informação, na última pergunta, o Brasil aí a gente deve ter mais de 150 bilhões de investimento nos próximos 15 anos, tá? Então, só para reforçar essa questão do investimento. E respondendo a tua pergunta sobre a questão de aeroporto, Bem né, grande. de carga, Sim. por hora a modalidade ele é pouco explorada para o agro, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com grandes volumes, né? Então você pega, a gente faz hoje mais de 800 mil toneladas de açúcar VHP, né? A gente faz açúcar branco ensacado na modalidade breakbook. Então esse tipo de transporte não se aplica tanto no nosso dia a dia, então eu não consigo dar tanta ênfase mais pela questão de experiência mesmo, relacionada à questão de aeroportos, tá? Como não se aplica tanto à nossa modalidade, tá? Ah, sim, não, entendi. Porque acaba sendo um espaço muito pequeno para uma grande quantidade, seria isso? Exato, exato. Eu vou usar como exemplo o e-commerce, né? Nós fazemos e-commerce no Brasil, né? Então a gente utiliza CDs, a gente utiliza empresas para poder fazer a entrega, né? Como se fosse um Uhum. Mercado Livre, um iFood, entregar na tua casa uma quantidade pequena. Ah, mas para exportação, né, usando aeronaves, então o valor agregado do açúcar, eu acredito que ainda nesse momento a conta não fecha. Eu acho que não é prioridade para o agro, principalmente falando de açúcar, tá? Não, legal. E vamos começar a chegar para o final do nosso podcast. Legal, Falando um legal. pouquinho falando um pouquinho do mercado sucroalcooleiro, segundo as projeções a longo prazo do agronegócio feito pelo Ministério da Agricultura, o Brasil ele segue como líder mundial na produção de açúcar e ele abastece cerca de 21% da produção mundial, representando até 44% das exportações. Como que você vê isso para 2021, para a safra 21-22? Como que você enxerga? Vai ser bom mesmo? Você enxerga alguma dificuldade? Legal, boa pergunta também. Só corrigindo, a gente está entrando na safra 22-23, tá? A gente está finalizando Ah, agora tá. 21-22, agora no finalzinho de março a gente entra na 22-23. Qual que é a minha visão? Tá trazendo mais para o viés do açúcar, que é o nosso core. Nós temos mix de produtos, né? Então, dentro do açúcar, eu tenho várias cores de açúcar, eu tenho vários tipos de produto, né? E é o nosso maior volume. Eu estou falando aí de 70% a 80%, né? Então, sem dúvida, o impacto é super positivo. E as projeções e os cenários, né, que a gente vem rodando até o momento indica que haverá uma melhora no fator climático, né? A gente falou um pouco anteriormente, né, sobre a questão de pouca chuva nessa safra, na verdade na safra retrasada, né, que impactou essa, e uma melhora já na chuva, né, para essa safra 22-23, a gente usufruindo aí dos impactos climáticos positivos, né? Então, basicamente isso, né? E aí as projeções são boas, né, na minha visão, são melhores do que essa safra, né? Acho que não são excelentes, mas são melhores que essa safra. E a gente está bem confiante e a gente tem
que a gente tem uma excelente safra aí comparada à safra que a gente está finalizando, tá, Flávio? Ah, legal. E assim, já que a gente está falando de recorde de produção no açúcar, a gente sabe que o Brasil ele alimenta o mundo, né, basicamente. E vai ter mais recordes de outras commodities, vai ter uma alta produção de carne. Você acha que o Brasil ele está preparado para tudo isso, para essa alta produção? Como que você enxerga isso? Eu acredito que sim, tá? A gente vê uma renovação muito forte da frota, né? Então, assim, hoje as transportadoras elas conseguem enxergar que trabalhar com caminhões com 5 anos no máximo, isso traz uma vantagem para elas de quebra, né? De preventiva, né? De gasto com caminhões já depreciados. Então, eu vejo isso como um fator muito importante, essa mudança de cultura, né? Então, a gente vem renovando a nossa frota vem mudando, e até porque os nossos clientes, com toda razão, né, eles têm também exigências, né? A gente entrega muito açúcar, a gente entrega, faz muita entrega para grandes grupos, né, alimentício também. Então tem que seguir um padrão de qualidade, né, e não só do produto, mas sim do caminhão que está entrando dentro da empresa. Então eu vejo esse cenário rodoviário super positivo, né? E respondendo a tua pergunta final, eu vejo sim que a gente tem uma estrutura hoje bacana, né? Então quando você pega o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, hoje a gente tem uma estrutura com portos, com shiploader, com equipamentos, com tecnologia e capacidade estática de armazenagem, né? Para receber essas commodities, né? Esses produtos e fazer uma exportação para atender aí a alta demanda, mesmo com crescimento projetado aí para a safra. Ô Anderson, então me dá só uma última dica. O que você acha que as empresas e os pequenos produtores podem fazer para investir em logística e se tornar um diferencial e começar a se destacar dentro do mercado, voltado para o pequeno produtor mesmo? Legal, legal. Eu acho que não só para o pequeno, tá, Flávio? Só reforçando, eu acho que isso se aplica para todos, né? A gente vem evoluindo Legal. muito na logística, tá? Principalmente na companhia, né, na TROs que eu trabalho. Eu acho que o fator principal hoje para você ser competitivo, eu acho que tem que buscar tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia ela se aplica em todas as áreas, em plataformas de contratação de frete, não ficar só na questão do e-mail, né? Eu acho que isso é uma dica bacana para seguir, né? Eu acho que o compliance, né? Você ter essa gestão em processos muito bem definidos. Eu acho que a empresa que tem isso hoje ou está buscando a evoluir nesse sentido em contratação de frete, em processos logísticos, em processos internos de estrutura mesmo, né? De procedimentos, de agendamento de carga, horário de carregamento, horário de descarga no cliente. Então, quando você tem todo esse aparato de SLAs, né? E consegue fazer todo esse acompanhamento em tempo real, eu acho que isso, quem estiver olhando para esse viés, eu acho que vai se dar super bem. Vai estar um passo à frente. E a Ah, gente vem fazendo muito isso, né? E outro ponto que fica a dica aqui, uma das coisas que a gente faz muito hoje na companhia, fazer benchmark, né? Eu acho que a informação ela tem que ser compartilhada. Eu não estou falando de informações estratégicas, mas estou falando de informação mesmo de dia a dia, de operação, né? De evolução, de melhoria de processo. legal. Então, acho que tudo isso hoje faz com que o time, a empresa, pequena ou grande, que tem essa cultura de fazer benchmarking, de olhar para o futuro, de trocar figurinha, eu acho que isso é a bola da vez. E eu acho que é muito rico quem faz isso e tende a evoluir. Eu acho que a evolução parte daí. Sim, então, ou seja, manter a organização e manter a comunicação é a tendência de agora para frente, para a logística, então. Perfeito, perfeito. Eu acho que olhar para a tecnologia, olhar para plataformas que tragam, no final do dia, a mensagem que eu quero passar
o nosso time, independente se você tem 50 pessoas ou 2 pessoas, você tem que trabalhar, principalmente a gestão, né, a gerência, a diretoria, trabalhar para que você traga tecnologia e utilize a expertise de cada colaborador para poder trazer ganho para a companhia. Não fazer trabalho operacional, transacional, né, administrativo. Então, principalmente para as empresas que têm funcionários novos, né, principalmente, que está com esse gás, né, utilizar bastante esses trainees, estagiários e o time que tem o conhecimento, né, do front ali, tanto estratégico quanto operacional. Eu acho que é saber usar isso de forma mais adequada, né, e usufruir mesmo desse conhecimento. Né? Eu acho que isso é super importante, é dar abertura mesmo para o colaborador falar, expor suas ideias e trazer projetos disruptivos para a área e para a companhia que se trabalha. Acho que esse é o ponto. Então é isso, finalizamos. Muito Legal. obrigada, Anderson, por ter participado do nosso podcast. Legal. Obrigado, gente. Agradeço o convite. Um abraço.